bem? Saudades! Bom, o que nós estamos estudando? Até o momento, nós estamos nos dedicando a estudar os movimentos que ocorrem na mecânica newtoniana. Dentre esses movimentos que ocorrem, a gente viu algumas situações especiais. Nas aulas anteriores, nós estávamos estudando movimentos que ocorrem sob a ação de uma força. Hoje nós vamos terminar essa parte do nosso conteúdo. E além disso, nós vamos ver os movimentos de uma partícula na presença de um campo elétrico e um campo magnético, tá? Começando pela última parte do movimento sob a ação de uma força. Vamos lá? Esta situação é chamada de oscilação amortecida e é o que veremos na aula de hoje. O movimento representado por um oscilador harmônico simples, que estudamos até agora, é denominado como oscilador livre. Isso ocorre pois, uma vez em oscilação, o movimento nunca cessará. Em um caso real, haverá forças de dissipação ou atrito, e essas forças vão amortecer o movimento até um ponto em que nenhuma oscilação vai ocorrer. Mas como ficarão as equações do movimento nesse tipo de oscilação? Bom, nesse caso, podemos analisar o movimento incorporando na equação diferencial um termo representativo da força de amortecimento. Vamos ver se entendemos? Bora fazer um exemplo? Bom, nesse exemplo, consideremos um sistema composto por uma massa M, presa a uma mola, cuja constante elástica é K, conforme a figura. E este corpo está imerso em um fluido viscoso. As oscilações desse sistema serão amortecidas pela presença do fluido, gerando um movimento oscilatório amortecido. Se o amortecimento for pequeno, a amplitude das oscilações diminui lentamente com o tempo. O que é para fazer nesse exemplo? Mostrar a equação diferencial para esse movimento e sua solução. Nesse estudo, consideraremos apenas oscilações amortecidas unidimensionais, de modo que o termo de amortecimento será representado por menos b x ponto, tá? Bom, esse termo b ele deverá sempre ser positivo, tá? Para que essa força determinada, por esse termo de amortecimento seja resistiva, tá? Se o termo B, que é o termo de amortecimento, ele for positivo, ele for menor do que zero, nós teremos um termo de amortecimento positivo. E neste caso, esse termo de amortecimento, ele aumentaria a velocidade ao invés de diminuir, ok? Essa informação, ela é uma informação importante, tá? Ok, vamos analisar então agora a situação do exemplo. Para ficar mais claro, eu fiz um desenho da situação mostrada no exemplo, onde nós temos uma mola, um determinado corpo, com uma massa M e um outro dispositivo, e esse outro dispositivo estando dentro da água, que vai fornecer uma resistência a esse movimento desse sistema, ok? Bom, o que vai acontecer? Se a gente partir deste exemplo e pensarmos, como essa partícula se move com uma massa M, e está sob a influência combinada de uma força de uma mola e um termo de resistência menos bx ponto, a equação diferencial que vai descrever esse movimento terá essa característica. M, x dois pontos, mais o termo de amortecimento, que é bx ponto, eu já passei tudo para o mesmo lado, porque os termos de amortecimento, os termos que são contra a este movimento ficarão no lado contrário, mais kx igual a zero, tá? Se tivermos um valor para b, se b
for 2β menos m, onde beta é um termo de amortecimento, um parâmetro na realidade, vamos colocar aqui, onde beta é um parâmetro de amortecimento, certo? E K for a constante elástica da mola, né? Cujo valor é ω0² sobre m, nós teremos a equação com essa carinha. M, x dois pontos, mais 2βm, x ponto, mais ω0² m, x igual a zero. Eu só substituí o valor do K e o valor do B na equação diferencial acima. Como nessa equação todos os termos agora apresentam m, a gente pode simplificar ou dividir tudo por m, né? Cortando então os m's da equação. Nós teremos que a equação diferencial para este movimento aqui será x dois pontos mais 2βx ponto mais ω0² x igual a zero. Essa equação diferencial, ela não é uma equação simples, né? E por causa disso, a sua solução também será meio complexa. Vocês não precisam decorar essa equação, essa solução dessa equação diferencial, né? Eu vou apenas colocar a solução para vocês aqui, tá? Então, a solução para essa equação diferencial será o x igual a e elevado na menos beta t, né? Multiplicado por A1 exponencial raiz quadrada de beta ao quadrado menos ω0² t, certo? Mais um segundo termo, não vou colocar aqui porque não vai caber ainda, eu vou colocar aqui embaixo, A2 exponencial de menos a raiz quadrada de beta ao quadrado menos ω0² t, fecha parênteses, certo? Então, essa é a solução, né, proveniente dessa equação diferencial. Como vocês podem ver, à medida que a gente passa a ter, né, um sistema que não é mais linear, né, que depende, né, que vai amortecendo de acordo com o tempo, né, a equação diferencial e as soluções dela vão ficando muito mais complexas e isso vai dificultando um pouco o nosso cálculo, né? Para fins de cálculo, a gente não vai entrar em mais detalhes, eu só queria apresentar isso mesmo para vocês. Vão existir 3 casos gerais de interesse. A imagem mostra um gráfico que apresenta esses 3 casos de amortecimento que podem acontecer. A linha cheia representa o amortecimento subcrítico. A linha pontilhada e mais próximo do eixo T representa o amortecimento crítico. E a linha pontilhada mais afastada do eixo T representa o amortecimento supercrítico. Então, por hoje é só. Espero que essa aula tenha sido clara. Qualquer dúvida que vocês tiverem, entre em contato comigo via e-mail, ou até mesmo aqui na sala, ou via WhatsApp, certo? Até mais, pessoal!